Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos à nossa segunda aula aqui do mini curso de Iniciando em Criptomoedas. E antes de entrar no mérito do que são as criptomoedas, é interessante entender como que todo esse conceito de dinheiro surgiu no mundo, né? Como que o mundo percebeu a necessidade de ter um objeto de troca universal que poderia ser utilizado para trocar por qualquer coisa, né? Por isso que é troca universal. Então, vamos trazer um pouquinho aqui da história de como que surgiu o dinheiro. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Beleza. Então, Há muito tempo atrás, pessoal, muito tempo atrás, antes do dinheiro surgir, as coisas, quando você precisava adquirir alguma coisa, ela era feita à base de trocas, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, um pedaço de carne, eu teria que dar alguma coisa em troca. Vamos supor que a pessoa que tivesse carne para trocar comigo, para dar a carne que eu queria, ela gostaria de uma unidade de pão, por exemplo. Então, eu teria que ter aquele pão para poder trocar por uma carne, né? Essa forma de negociação era chamada de escambo, né, que é quando você tem a troca de mercadorias. Então, na teoria muito simples, né? Eu tenho uma coisa que uma pessoa quer e aquela pessoa também tem uma coisa que eu quero. Então, nós podemos fazer uma troca, né? Então, essa troca ela era aceita, né, nos padrões da época. Só que assim, o problema é que muitas vezes o que eu queria não é o que eu tinha para oferecer em troca daquilo do objeto que eu queria não era o que a pessoa queria, né? Então a troca não acontecia. E isso acabava às vezes dificultando, porque muitas vezes eu tinha que oferecer muitas coisas para chegar até no objeto que eu desejava. Por exemplo, às vezes eu estava querendo lá carne, mas para eu conseguir essa carne, eu teria que ver quem aceitaria o meu pão para poder até eu chegar no objeto que o dono da carne gostaria. Por exemplo, se o cara quisesse um milho, né, em troca da carne, mas eu só conseguiria encontrar ali alguém que estava interessado no meu pão em troca de uma espada, por exemplo. Então eu teria que trocar vários objetos até chegar no meu objeto de desejo, né? Então as pessoas começaram a perceber que dependendo do que a gente tinha interesse, do que a gente tinha para trocar, muitas vezes não fechava, né, a conta. Então, eu teria que envolver muitas pessoas para poder fazer essa troca, né? E todas as partes terem os objetos de desejo, todo mundo sair feliz, né? Então, o que foi feito? Durante todo o período da história, alguns objetos foram eleitos, né, como objeto de troca universal. E daí sim, era possível, a partir daquele objeto, adquirir qualquer coisa no mundo, né? Então, eu não precisaria ficar indo atrás de várias pessoas para poder conseguir alguma coisa, né? Algum objeto. Tinha um objeto que foi determinado de forma universal, que eu poderia, se eu tivesse ele, eu poderia trocar por qualquer coisa que era aceito, né? Então, durante a história, nós tivemos uma época que o peixe era considerado um objeto de troca universal, o sal também. Inclusive, a palavra salário, ela deriva do sal, né? O sal, ele era utilizado como uma forma de pagar os salários, né? Então, o salário derivou aqui dessa palavra do sal, né? Nasceu do sal. Uma determinada época da história, o couro era utilizado como forma de troca universal. E os mais famosos, que perduram até hoje aqui, agora como reserva de valor, é a prata e o ouro, né? Então, antigamente, eles também eram utilizados como objeto de troca universal. E a nossa moeda, na forma como nós a conhecemos hoje, ela de fato começou a existir no século 7 antes de Cristo, né? Só que para isso teve muita coisa que foi acontecendo até chegar no papel moeda como ele é conhecido, né? Eu não vou entrar no mérito da história toda, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, quando o ouro ele era denominado ali objeto de troca universal, as pessoas que detinham esse ouro, por exemplo, elas deixavam na posse de umas pessoas que eram denominadas os ourives, né? Então, eram as pessoas que guardavam ouro de outras pessoas e emitiam um certificado atestando que aquele ouro pertencia àquela determinada pessoa. E com o tempo, esse certificado ele começou a ser utilizado como forma de pagamento, né? Então, foi aí que nasceu praticamente a cédula, né? Utilizava um papel atestando que aquele papel ele ele correspondia a uma determinada quantia de ouro, e daí aquele papel tinha um valor, né? E daí foi de forma universal aceito que aquele papel, que foi quando nasceu a cédula, e já ela poderia ser aceita para adquirir qualquer coisa no mundo, né? Então foi assim que nasceu o papel moeda,
que tinha uma coisa muito importante, que era o lastro, né? O lastro no ouro, não era simplesmente um papel, porque se fosse somente um papel, qualquer pessoa poderia fazer um papel lá e falar que aquele valia alguma coisa, mas então aquele papel tinha por trás o lastro do ouro, né? E esse padrão denominado padrão ouro, ele perdurou por muito tempo na história, né? E foi só em 1971 que então o atual presidente lá dos Estados Unidos na época, o Nixon, ele acabou quebrando esse padrão ouro, né? Ele quebrou o padrão ouro até porque não era uma coisa interessante para as guerras, porque os países eles tinham uma quantidade limitada de dinheiro que eles poderiam ter, porque dependia da sua reserva de ouro para poder emitir aquela determinada quantidade de papel. Então ele acabou com o papel com o padrão ouro, que já durava bastante tempo, e foi quando nasceu o Banco Central, que é a maquininha mágica do governo de imprimir dinheiro, né? Então, com o Banco Central, o governo tem recurso ilimitado para poder se financiar e poder prosperar da forma como ele achar melhor para o país, né? Em alguns países, isso até funciona, né, de uma certa forma, mas em outros países isso acaba prejudicando, porque quanto mais papel é impresso, né, quanto mais papel dinheiro tem em circulação, maior fica a inflação. E muitas pessoas não sabem que hoje o nosso dinheiro não tem um lastro no ouro, né? Eles acreditam que até hoje esse padrão ouro ele predomina. Mas não, hoje o que tem de lastro no papel, que não é um lastro, é a confiança no governo, né? E durante a história a gente vê alguns países ali que acabou quebrando, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas é bem simples de encontrar isso daí, é só dar uma pesquisada rápida aí que vocês vão encontrar vários países ali que tiveram a economia entrou em colapso por conta de vários fatores e o dinheiro não vale nada hoje, né? Por quê? Porque ele não tem nada de lastro por trás, é simplesmente a confiança no governo. Então, a maquininha do governo aqui de imprimir dinheiro infinito, ela gera inflação, e quem paga essa inflação, quem financia tudo para o governo, sou eu, você, né? Todas as pessoas ali que trabalham, contribuem de alguma forma e pagando impostos, né? Então, a gente acaba pagando juros que é gerado por essa maquininha de gerar dinheiro infinito, né? E muita gente não percebe, mas o que acontece? O Banco Central imprime dinheiro à vontade, nós pagamos pela inflação e nós terminamos sendo escravos de um sistema financeiro onde não nos dá a liberdade de atuar da forma como nós poderíamos atuar com o nosso dinheiro, né? Ter aquela liberdade de fazer o que a gente realmente gostaria de fazer o nosso dinheiro, né? Tudo tem imposto, e a gente sempre paga essa questão da inflação, né? Agora, o governo tem a questão do PIX, que acaba tirando um pouco mais ainda da liberdade, porque toda movimentação feita com o PIX, ela fica registrada, né? Então tem como saber tudo onde você está gastando seu dinheiro. E para quem preza pela liberdade financeira, né? A verdadeira liberdade financeira, tem aquela vontade de gastar o dinheiro da forma como quiser, sem ninguém saber onde você está gastando, né? Não que você vai fazer uma coisa ilegal, mas faz parte da liberdade de cada um, né? Saber o que vai fazer com o próprio dinheiro e o melhor, né? Conseguir negociar sem ter que pagar imposto para tudo que você faz, né? E aí nós que somos aqui do Brasil, sabemos que a carga tributária ela é muito alta, né? O brasileiro aquela frase, né? Aqui no o Brasil não é para amadores, né? Então quem paga os impostos em dia sabe muito bem do que eu estou falando. E então, né, eu dei uma avançada nessa questão da moeda para entender como que ela nasceu, como que a cédula cresceu ali com relação ao lastro no ouro e como que ela foi destruída também, trazendo o nosso lastro ali na confiança do governo, né? E com o Banco Central por trás imprimindo tudo. E agora, atrasando ali alguns anos, que foi em 2008, quando de fato surgiu as criptomoedas, que tem por trás da criptomoeda, né? Muita gente fala que a criptomoeda não tem lastro em nada, né? Mas se parar para pensar, o nosso dinheiro também não tem lastro em nada. Nas próximas aulas, eu vou estar explicando para vocês como é que funciona a questão do lastro na cripto, tá? Toda criptomoeda tem um projeto por trás e eu vou falar um pouquinho mais disso nas próximas aulas. Mas qual que é a ideia inicial, né? A ideia principal de uma criptomoeda, né? Ela veio para trazer uma igualdade, né? Uma igualdade maior aqui entre as pessoas, né? Tentar acabar um pouco com essa diferença financeira entre as pessoas, trazer um pouco da liberdade, né? Você ter a sua liberdade de fazer o que você quiser com o seu dinheiro sem estar sendo monitorado, rastreado o tempo todo pelo governo, né? E
também traz aquela questão de você ser realmente o dono do seu dinheiro, né? Porque hoje o nosso dinheiro fica no banco, por exemplo, e a gente não consegue sacar tudo que a gente quer quando a gente quer. Por exemplo, tem um limite lá que se eu quiser sacar eu não consigo. Tem que ir lá no banco programar para poder estar sacando essa grana e muitas vezes demora 2, 3 dias dependendo da quantia, né? Até mesmo a questão da transferência, dependendo do tanto que você quer transferir do seu dinheiro, você não consegue, né? Então você pensa, para você fazer um depósito no banco, você deposita o tanto que você quer. Agora, quando você vai lá sacar o seu dinheiro, você precisa de autorizações e até talvez alguns limites ali para você estar sacando o seu dinheiro. Então isso não é uma coisa legal, né? Já com as criptomoedas, esses padrões são quebrados, porque você consegue movimentar o tanto de dinheiro que você quiser, na hora que você quiser, qualquer hora do dia, da noite, madrugada, sábado, domingo, feriado, não tem data, nem hora, nem nada. O dinheiro é seu, o conceito é faça o que você quiser com o seu dinheiro. Você é responsável pela custódia do seu próprio dinheiro, né? Então isso faz com que nós nos tornamos mais responsáveis com o que é nosso, né? Tem, para quem não é tão organizado, tem um lado ruim, né? Para quem é, até acostumar com esse sistema pode ser um pouco ruim, mas a ideia da criptomoeda ela é muito boa, né? Ela traz a questão da igualdade, a liberdade e você ser dono, realmente, o custodiador da sua própria moeda, né? Então, pessoal, essa aula era uma aula para trazer mais essa questão do início das moedas e como que elas desenvolveram na história e também o comecinho das criptomoedas, né? Como que surgiu essa ideia de criptomoeda e por que que as criptomoedas nasceram, né? Trazer a questão da liberdade, de todo esse conceito por trás de você ser dono do que é seu de verdade, financeiramente falando, né? Então, para quem estiver assistindo esse vídeo do computador e quiser acompanhar nossas outras redes sociais, é só mirar o celular aqui nesse QR Code aqui, ó, que ele já vai direcionar direto para as para nossas redes sociais, né? Vai direcionar, na verdade, aqui para o próprio YouTube e para o Instagram. Então, para quem não é do nosso, não está no nosso perfil lá do Instagram, é só mirar o celular aqui que vai ser direcionado para lá. E lá, a partir do Instagram, lá na bio, tem as outras redes, os grupos e tudo mais. Beleza? Pessoal, então o que eu tinha para trazer nessa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos entrar de fato no que são as criptomoedas e tudo mais, projetos por trás e tudo que tem. Então, se você gostou dessa aula e acha que agregou alguma coisa para sua vida, deixa o like aqui, que é para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e possa levar esse conteúdo para outras pessoas. E se você quiser também deixar comentários, sugestões sobre o que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, é, fique à vontade para deixar os seus comentários. E se puder compartilhar o nosso canal para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo, vai estar ajudando demais o canal a crescer. Beleza, pessoal? Então, é isso daí que eu tinha para passar aqui para vocês. Um abraço e até mais.